E aí, tranquilo? Olha só, na aula passada nós vimos exatamente a definição de potenciação, tudo bem? Hoje vamos trabalhar exatamente algumas propriedades, mas a ideia não é ficar decorando as propriedades. A ideia é você tentar entender, tudo bem? Então, vamos lá para a nossa aula. Olha só, Alexandre, o que você tem hoje para a gente aí? Ó, vamos falar aqui primeiro da propriedade número um. Vamos colocar aqui, ó, propriedade, ó, propriedade número um. Bora encontrar essa propriedade, tá? Geralmente eu vou trazer um problemazinho para você aqui, ó. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a letra A, coloca assim, ó. Vamos colocar assim: 10 elevado à terceira vezes 10 elevado ao quadrado. Ei, usando a definição, a gente entende o seguinte, que eu tenho que repetir essa base 3 vezes. E eu vou fazer isso. Olha só, você tem 10 vezes 10 vezes 10. Show de bola. Tranquilo? Aqui, ó, você tem novamente 10 vezes quem? 10. E aí, o que você observou? Que você tem exatamente aqui, ó, 5 fatores 10, que eu posso representar através de uma potência escrita assim, ó, 10 elevado a 5. Ficou bom. Então, peraí, bora observar as coisas. Eu tenho 10 a terceira vezes 10. Como as bases são iguais, eu posso conservar ela. Tudo bem? E você entende que esse 5, olha só, ele é o resultado da soma dos dois expoentes da base 10. Então, com isso, a gente consegue ter uma primeira relação para esse tipo de problema. Olha só, vamos continuar aqui. Ó. Se eu tiver aqui, ó, x elevado a 10 vezes x elevado a 5, ó, observa que a gente tem uma multiplicação de potência de mesma base. Eu poderia repetir essa potência aqui, o x 10 vezes, tudo bem? Não é 10 vezes x, não é x vezes x vezes x, 10 fatores x, tudo bem? E esse cara 5 vezes, só que vai dar muito trabalho. Então o que você vai fazer? Ele está dizendo para mim, olha Alexandre, conserva aqui, show. E aqui você vai fazer o quê? Você vai somar, ó. Você tem aqui, ó, tá? 10 mais quem? Mais 5. Ah, então quer dizer que o resultado disso aqui vai ser x elevado a quanto? A 15. Bacana? Ah, vamos ver outra bem aqui, ó. Se eu colocar agora assim, ó, tá? Ei, você consegue entender aqui, ó, rapidinho, vai. 5 elevado a 7 vezes 5 elevado a 3. Ah, vou conservar a base, não é isso? E vou somar os expoentes. Então, você tem que isso aqui é 10. Com isso, a gente consegue ter a nossa primeira propriedade. Que se eu tiver multiplicação de potência de mesma base, olha aí, ó, você vai conservar a base e você vai somar quem, pessoal? O expoente. Tudo bem? A gente tem aí a nossa primeira propriedade. Se eu tenho multiplicação de potência de mesma base, você conserva a base e soma quem? Os expoentes. Tá tranquilo? Beleza? Então, bora lá. Professor, tem outra propriedade? Tem, da multiplicação também. Vamos chamar ela de propriedade 2. Tudo bem? Propriedade 2. Qual é a propriedade 2? Bora lá pensar aqui num exercício pra gente. Se eu pegasse assim, ó, 2 vezes 3, tudo isso elevado a 2, tá? Ó, eu tenho uma multiplicação na base e elevado ao expoente 2, mas eu vou resolver isso do mesmo jeito. Ó, a minha potência é 2 vezes 3 elevado a 2. Então, eu vou conservar aqui, né, essa base 2 vezes 3 e vou repetir ela exatamente 2 vezes. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes 3, 1, 2 vezes 3, 2. Só que aí você consegue entender uma coisa, olha só, eu tenho 2 fatores 2, então posso escrever assim, ó, 2 fatores 2. E quantos fatores 3 eu tenho? 2 também, ó. Olha aí como ficou. Ah, então, peraí. Apareceu uma relação bem bacana pra gente aqui, ó. Vamos lá. Se eu tenho 2 vezes 3 elevado ao quadrado, pode aparecer 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, olha só. Se eu tivesse um problema assim, ó. Vem cá. Tenho x vezes a. Tudo isso elevado a décima. Opa, eu tenho duas bases que são aqui diferentes, elevado ao mesmo expoente. Então, você resolve assim, ó. X elevado a décima vezes a elevado a décima. Então, isso me dá a ideia do que, velho? Que se eu tiver a vezes b, olha aí, ó, elevado a n, isso vai ser sempre assim, ó.
A elevado a n vezes o b também elevado a n. Certinho, galera? Então, a gente tem uma outra propriedade aqui da multiplicação. Certo? Então, olha só. A vezes b elevado a n é igual a A elevado a n vezes o b elevado a n. Tudo bem? Pessoal, geralmente eu falo para os meus alunos, se você sabe, tem que saber voltar. Por exemplo, se eu colocasse aqui no exemplo C aqui em cima, ó. Se eu colocasse assim, ó, 2 elevado à terceira vezes 7 elevado à terceira. Ó, observa que eu tenho bases diferentes elevado ao mesmo expoente. Eu posso escrever assim, ó, 2 vezes 7, tudo isso elevado à terceira. Que aí, ó, 2 vezes 7 dá 14, então vai dar 14 elevado à terceira. Em algumas situações é bem legal fazer isso aí. Tudo bem? Então, vamos lá. Tranquilo? Vamos para a propriedade número 3 agora. Vamos falar aqui da propriedade 03. Show de bola? Propriedade 03, vou colocar um problemazinho pra gente aqui, ó. Se eu pegasse aqui, ó, 2 elevado à quinta e aqui 2 elevado à terceira. Vamos lá. Vamos resolver pela definição, tá? A gente não conhece nenhuma propriedade ainda. Então, você tem aqui, ó, 2 à quinta, 1, 2, 3, 4, 5. Embaixo, 1, 2, 3. Ah, você tem uma divisão e aqui você tem uma multiplicação. Então, a gente pode utilizar a questão do corte, tudo bem? Então, você vai cortar aqui, ó. Corta 1, corta 2 e corta 3. O que sobrou aqui? 2 fatores 2. Então, você tem que é 2 elevado ao quadrado. Ei, velhinho, presta atenção aqui, ó. O que você tem? Você pode conservar a base e você subtrair o expoente. Por quê, Alexandre? Ó, esse 2zinho que você está vendo aqui, ó, esse 2zinho que você está vendo, nada mais é do que o que, Alexandre? Que a diferença do expoente de cima aqui, ó, com o expoente de baixo. Então, se eu pegar o expoente de cima e subtrair do de baixo, eu vou ter exatamente isso aqui. Tudo bem? Tranquilo? Então, você tem aqui, ó, na letra B. Ó, se eu colocar 10 elevado a 7 e colocar aqui, ó, 10 elevado à terceira, simples. Em vez de eu desenvolver tudo isso aqui, eu vou só utilizar a relação que eu aprendi agora. Então, ó, divisão de potência de mesma base. Você vai conservar a base aqui, ó. Vai pegar o expoente de cima menos o expoente de quem? De baixo. Então, você tem que isso aqui vai dar 10 elevado a 4. Então, vamos escrever. Se eu tiver assim, ó, A elevado a M. Tudo isso dividido por A elevado a N. Lembra? Divisão de potência de mesma base. Conserva a base. Olha aí, ó. E subtrai quem, Alexandre? O expoente. Show de bola? Tranquilo? Então, essa vai ser a nossa, o quê? Essa vai ser a nossa propriedade número 3. Então, ó, vamos lá. Por exemplo, cheguei aqui numa questão, o cara deu para mim assim, ó, x menos 2, aqui, ó. Ei, se eu tenho uma subtração no expoente, é porque veio de uma divisão de potência de mesma base. Então, você tem aqui, ó, 2 elevado a x, tudo isso dividido por 2 elevado a 2, ó. Então, olha aqui, ó, divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai o expoente. Tudo bem? Vamos ver agora a nossa propriedade número 4, beleza? Então, vamos escrever aqui, ó, propriedade 4, beleza? Olha só, na propriedade número 4, eu posso pensar na propriedade número 2 com a mesma ideia. Por exemplo, se eu pegasse assim, ó, 5 dividido por 2 elevado a 2. Quantos fatores eu vou dividir aqui, ó? Vou dividir em 2 fatores, né, certo? Dividir que eu falo, tá? Eu tenho que repetir. Então, olha aqui, ó. Vou repetir aqui, ó. 5 sobre 2 vezes quem? 5 sobre 2. Só que eu olhei aqui em cima, eu tenho 2 fatores 5. Então, vou escrever 5 ao quadrado. E embaixo eu tenho 2 fatores 2. Então, você tem 2 ao quadrado. Com isso, eu consigo observar aqui. Se eu tenho 5 sobre 2 elevado ao mesmo expoente, fica 5 ao quadrado, que é o caso que está aqui, ó, e 2 ao quadrado, que é o caso que está aqui. Ah, professor, coloca outro exemplo aí. Ah, então vamos lá. Se eu tivesse assim, ó, x sobre 3, tudo isso elevado à décima. Como é que vai ficar isso aqui, pessoal? Como você tem os caras que estão no mesmo expoente, então você vai fazer assim, ó, x elevado à décima. E aqui, ó, 3 também elevado a décima.
Então, com isso, eu consigo ter uma outra propriedade para esse tipo de problema. Eu vou pegar aqui exatamente, ó, se eu tiver A sobre B, tudo isso elevado a N é a mesma coisa que A elevado a N sobre quem? O B elevado a N. Tudo bem, galera? Propriedade bem legal também para você. Então, ó, você pode treinar em casa a volta, tudo bem? Qual é a volta, Alexandre? Olha só, você tem aqui 5 elevado à quinta. E aqui você tem 2 elevado à quinta. Como é que fica isso? 5 sobre 2, tudo isso elevado à quinta. Beleza? Tranquilo? Vamos para a nossa próxima propriedade, que é a propriedade número 5. Vamos lá. Então, aqui na propriedade 5. Certo? Vamos colocar um exemplo, sempre com exemplo aqui, pessoal. Ó, 2 elevado à terceira, tudo isso elevado a 2. Mesma coisa, a gente tem aquilo que nós vamos chamar de potência de potência, tudo bem? Vou repetir, cara. Olha aqui, ó. Essa base aqui, 2 elevado à terceira, eu vou repetir 2 vezes. Então vai ficar assim, ó. 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à terceira. Tudo bem? Tranquilo? Só que aqui a gente vai lembrar da propriedade número 1. Olha lá, ó. Multiplicação de potência de mesma base. Você conserva a base e soma os expoentes. Então você conserva a base e soma os expoentes. Você tem aqui, tá? 3 mais 3 dá 6. Só que você não é garoto, você consegue observar que esse 6 aqui, ó, ele é a multiplicação desses dois. 3 vezes 2. 3 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 6. Então, olha só, se eu colocar esse outro exemplo aqui para você, ó, 4 elevado à quinta, tudo isso elevado à terceira. Ei, por essa situação que nós vimos agora, eu posso fazer uma relação direta. Qual é a relação direta? Eu posso conservar a base e só multiplicar os expoentes. 5 vezes 3 vai dar quanto? 15. Só que observa, pessoal, que também a gente tem uma sacada. Como é que é uma multiplicação? Então, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, essa mesma potência, eu posso escrever ela assim, ó, como 4 elevado à terceira, tudo isso elevado a 5. Em alguns problemas, isso é uma boa saída. Tudo bem? Então, vamos lá. Se eu tenho assim, ó, A elevado a M, tudo isso elevado a N. Ó, potência de potência. Você conserva a base e multiplica quem? Os expoentes. Tá aí, ó. A gente tem uma outra propriedade. Só que tem uma situação aqui, velhinho. Bora lá organizar. Não confunda, por exemplo, se eu colocasse assim, ó, 2 elevado à quinta, tudo isso elevado a 2. Isso vai dar 2 elevado à décima. Tudo bem? Agora, se eu escrevesse assim, ó, 2 elevado a 5, que é elevado a 2. Então, ou seja, observa que o meu expoente agora, ele é uma outra potência. Então, você vai resolver sempre aqui, ó, de cima para baixo. Então, você vai ter assim, ó, 5 ao quadrado dá 25. Então, você teria 2 aqui, ó, elevado a 25. Tudo bem? Então, isso aqui a gente chama de potência, e isso aqui você tem uma potência em que o expoente é outra potência. Certinho? Vambora, olha só. Preste atenção agora nessa próxima propriedade. Você tem aqui a propriedade número 6. Professor, qual é a propriedade número 6? Te liga aqui, ó. Se eu colocasse assim para você, ó, 2 aqui a quarta, certo? Quarta não, vamos botar um valor menor. Vamos botar aqui 2 a terceira. E aqui eu vou botar 2 elevado à quinta. Beleza? Olha só, vamos utilizar a propriedade. Então, você tem 1, 2, 3. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Vamos fazer os cortes. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Belezinha? Ó, em cima vai sobrar 1. E embaixo vai sobrar 2 fatores 2. Então, você tem 2 elevado ao quadrado. Beleza. Então, o resultado disso aqui deu 1 sobre 2 ao quadrado. Mas nós aprendemos lá na propriedade número 3, que olha só, se eu tenho uma divisão de potência de mesma base, eu posso conservar a base e pegar o expoente de cima menos o expoente de baixo. Olha aí, ó. Tudo bem? Quanto é que dá isso aqui, Alexandre? Dá 2 elevado a menos 2. Então, isso tudo aqui, ó, vai ser igual a 1 sobre 2 ao quadrado.
Então, com isso, a gente consegue ter uma boa relação. Se eu tenho uma potência de expoente negativo, eu posso inverter isso e mudar o sinal, ó. Tudo bem? O melhor seria o inverso de 2 ao quadrado. Ah, Alexandre, não estou entendendo muito bem. Seria assim, ó. Vamos devagar aqui, ó. Se eu escrevesse aqui assim, ó, 5 elevado a menos 3. Qual é o inverso de 5? Seria 1 sobre 5. Então, você vai inverter, ó, 1 sobre 5 e colocar o sinal aqui, ó, positivo. Tudo bem? Ah, acho que eu estou entendendo. Então, olha aí, ó. Se eu colocasse 10 a menos 2, como é que fica isso aqui, ó? Tá vendo menos? Vamos inverter. Vai ficar assim, ó, 1 sobre 10. Só que tudo isso aqui, ó, nós vamos colocar o que, pessoal? Nós vamos colocar positivo. Show de bola? Então, se eu tenho A elevado a menos N, isso tudo é 1 sobre A elevado a quem? A N. Show de bola? Bacana? Então, tem aí as principais propriedades de potenciação. Valeu, rapaziada!